Maria Eduarda, você foi a primeira a entrar, Maria Eduarda. Parabéns. Gente, boa tarde, boa tarde. O Bruno sempre um dos primeiros. Boa tarde, Bruno. Boa tarde todo mundo que está aí participando. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o nosso último assunto do eixo temático meio ambiente. Nós vamos falar sobre a biopirataria no Brasil contemporâneo. E hoje nós temos a participação do professor Luan Christian, professor de Biologia da Rede de Ensino Apogeu. Vou esperar o Luan estar presente. Luan, se você estiver aí, dá um olá, porque aí eu te convido para a live. Você pode mandar o convite e eu aceito aqui. Pronto, eu vou te chamar aqui, Luan. A gente faz essa live. É só você aceitar aí o convite. Pronto, deu certo de primeira, tudo bem? Foi rápido. Tudo bem, Wesley. Foi. Aqui, Tá me antes de ouvindo tudo, direitinho? tô ouvindo direitinho, tô vendo muito bem, tá clara a imagem. Você tá perto de alguma janela? Tô aqui perto da minha Ah, então janela. tá bem. Antes de tudo, eu queria agradecer a sua participação e a sua disponibilização em deixar um pouquinho do seu tempo para conversar com os meninos. Já temos mais ou menos umas 50 pessoas, mas os alunos sempre assistem depois, porque essa live funciona como uma atividade para aula de sexta com as turmas de medicina e para aula de quinta com as turmas para aula de segunda-feira com as turmas de segundo ano. Para contextualizar, nós estamos estudando o eixo temático, né, o conjunto de temas relacionados ao meio ambiente, e dessa vez nós vamos falar sobre biopirataria. Por que eu decidi trabalhar esse assunto? Primeiro, que é um tema bastante frequente nos noticiários. Segundo, que por conta da sua extensão vegetal e da sua fauna, o Brasil ele é um alvo desse comércio ilícito. E terceiro, porque houve alguns acontecimentos, principalmente o relacionado àquela cobra naja que foi descoberta em Brasília e depois descobriu-se uma rede de tráfico por trás disso. Então, pode ser, sim, um bom tema de redação. Vou começar com você, Luan. Eu queria que você falasse para os alunos qual que é a definição de biopirataria. Wesley, primeiro eu queria agradecer o seu convite e dizer que eu estou muito feliz por participar desse projeto, né, que eu venho acompanhando desde março, quando a gente passou para o ensino online, né, e acho que é um projeto muito interessante, é um projeto muito especial da escola, porque eu acho que está além, né, de uma preparação para a redação do Enem. Eu acho que é um espaço de conhecimento, acho que não só para os nossos alunos, mas para toda a comunidade do Apogeu. Então, assim, eu aprendo muito, eu estou sempre assistindo, dando ali meus pitacos no que eu consigo contribuir. Então, assim, eu queria te parabenizar, inclusive, assim, né, todos os professores que já passaram por aqui, e é um projeto, assim, muito, muito especial mesmo. Obrigado pelo convite Eu de que novo. agradeço pelas Queria palavras. desejar boa tarde para todo mundo, para todos os nossos alunos que estão nos acompanhando. Espero contribuir um pouquinho mais aí sobre esse tema, né, para facilitar, para ajudar vocês durante a confecção de uma redação, tá? Bom, primeira coisa, a gente precisa definir de fato mesmo como que é a biopirataria, porque quando a gente fala de biopirataria, eu acredito que na cabeça de muita gente vem a ideia apenas do tráfico de animais. E de fato, né, o que a gente vê hoje como biopirataria, a maior quantidade de casos aí está ligado ao tráfico de animais. Só que o termo biopirataria, ele se refere à exploração, apropriação e tráfico do conhecimento genético de uma determinada região de forma ilegal. Então, a gente está falando de uma apropriação de conhecimento genético, de repertório genético, de patrimônio genético em um determinado local. Quando a gente fala patrimônio genético, eu estou me referindo não apenas ao que a gente chama, na biologia, de reinos superiores, no caso são as plantas e os animais.
está se referindo a toda a biota de determinado local. Desde os reinos inferiores, as bactérias, os protozoários, as algas, os fungos, até os seres vivos superiores, que no caso seriam as plantas e os animais. Sim. Então, esse é o que a gente mais enxerga como biopirataria, essa apropriação, esse tráfico desse patrimônio genético. Só que a gente também não pode esquecer que a biopirataria é um processo muito mais complexo. Ela também está relacionada a uma apropriação de um conhecimento tradicional relacionado a todas essas espécies, né, toda essa biota que constitui a biodiversidade de um local, né? Então, a gente também precisa acrescentar esse conceito, essa apropriação do conhecimento popular, que é um conhecimento milenar, é um conhecimento que está ali, muitas vezes, escondido, né, protegido dentro de tribos indígenas, dentro de comunidades quilombolas, até mesmo conhecimentos de ciganos, né, que foram adquiridos aí, repassados, né, por centenas de anos. Então, só uma essa observação, só uma pausa para a gente conseguir sintetizar. Para os alunos que estão nos vendo, essa fala do Luan foi muito interessante quando ele apontou a questão do milenar, porque como vocês precisam fazer o uso de repertórios socioculturais, vocês podem plenamente recorrer à história, porque o primeiro caso de biopirataria que nós temos foi a extração do pau-brasil, né? Que era uma árvore utilizada como corante pelos nossos povos indígenas, que foi traficada para a Europa. E se vocês se lembrarem, ao longo da história, nós tivemos outros casos, né? No nosso ciclo da borracha, nós tivemos o látex sendo roubado, inclusive depois se tornou uma grande atividade econômica da Inglaterra. O próprio cacau, que vocês podem citar, que foi roubado também e virou um grande potencial econômico da África e da Ásia. Então, uma dica que eu dou para vocês é mencionar que não é um fenômeno atual. Até porque, quando a gente fala de pirataria, vocês vão remeter às alusões históricas, é um fenômeno que acontece no mundo há muito tempo. Então, existem várias possibilidades de alusão histórica que vocês podem utilizar. Pode continuar, Luan. Wesley, eu acho que é legal a gente falar isso, até porque eu percebo, né, que a biopirataria ela está passando por um processo de sofisticação. Eu até falo que no início, né, do processo histórico que você trouxe, o biopirata ele chegava aqui de barco, de caravela, de navio, né? E hoje ele chega de avião. Quem que é esse biopirata, né? O biopirata ele é um indivíduo brasileiro ou um estrangeiro que muitas vezes chega em determinado local com interesse turístico, né? Ele vai como um turista e acaba se situando ali para a busca de determinadas espécies da fauna, da flora, da determinada região. Ou até mesmo você pode ter pesquisadores que, com o objetivo de estudar determinada planta, determinado animal, uma determinada região, acabam se desvirtuando para a coleta de espécies para possíveis estudos depois para outros objetivos. Então, você tem até mesmo alguns pesquisadores que se utilizam dessas pesquisas para poder praticar a biopirataria. É claro que a gente não deve tomar aí a parte como um todo, né? Aí não é todo pesquisador que faz isso, mas serve que o biopirata pode ser um turista ou até mesmo vir na forma de um pesquisador. Agora, a gente tem até biopiratas que fazem parte própria do Brasil mesmo, né? Atuam de uma forma, de uma rede de biopirataria, coletando e exportando os nossos espécies aqui, representantes da nossa biota. Ô Luan, uma aluna comentou que está dando vento no microfone. O seu tá falhando, o seu áudio está falhando para mim um pouco. Eu não sei se para todo mundo, mas gente, eu estou com um ventilador virado para mim, então eu vou desligar, porque aí a gente tenta ver. Luan, você tem como colocar um fone? Eu acho que o áudio vai ficar melhor, se possível.
Ah, eu tô sem um aqui agora. Peraí, deixa eu ver se... Prontinho, gente. Vê se o vento parou. Parou. Vê. Melhorou. Parou. Eu não estava Melhorou. dando conta de que estava acontecendo. Então vamos voltar aqui. Gente, obrigado aos alunos que nos alertaram, tá? Muito obrigado. O Luan falou algo que eu acho que vocês também podem relacionar nesse tema. A mudança que houve das formas de pirataria, principalmente porque hoje elas estão impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico, principalmente da biotecnologia, né? Em alguns casos, aí o Luan pode falar com muito mais propriedade que eu, aliás, com propriedade, que eu não posso, porque eu não sou da área. O que acontece é que antigamente tinha que se levar a planta ou animal, mas hoje em dia a extração do material genético já é o suficiente, o que faz com que seja até mais fácil de se transportar e passar um pouco despercebido. Então, o ponto que vocês podem trabalhar dentro desse tema, como argumento, é a facilidade que se tem hoje por conta dos recursos oferecidos devido aos avanços da biotecnologia. Você tem alguma coisa a mais para falar dentro desse recorte, Luan? Wesley, eu acho que eles podem, inclusive, trazerem nesse iniciozinho essa questão de alertar o impacto da biopirataria mundialmente falando, né? Eu trouxe aqui um dado para eles interessante do IBAMA, que a biopirataria ela é a terceira atividade legal que movimenta dinheiro, tá? Ela é o terceiro lugar entre as atividades ilegais que mais movimentam dinheiro. Ela só perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Então, acho que é importante eles levarem esse dado, alertando para esse, né, dessa importância de discutir esse tema. E também, né, quando a gente fala em questão de Brasil, a gente tem dados que mostram que aproximadamente 40 milhões de animais silvestres são biopirateados anualmente aqui no Brasil. Se você Sim. quiser, aqui eu posso até passar o dado da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Sim. Já aproveitando que Tá? você tem dados, eu vou trazer um outro que aí depois eles já anotam. Gente, se você não conseguiu pegar, lembrem-se de que essa live vai ficar salva no nosso IGTV, então depois só vocês irem lá e anotando. O dado que eu trouxe aqui é um dado que saiu no portal g1.com, é um dado de 2019, e é um dado interessante para falar da biopirataria do aspecto da flora. Esse dado traz a ideia de que 1/5 dos medicamentos produzidos no mundo tem como base a extração de recursos da flora brasileira. Vou repetir, 1/5 de todo o medicamento produzido no mundo tem como base a extração de produtos, né, da fauna brasileira. Isso significa que, isso valida a ideia de que a nossa flora ela é extremamente visada. E claro, nesse sentido, vocês podem utilizar os conhecimentos de biologia, de geografia de vocês para mostrar essa riqueza biológica, né, que nós temos e compará-la com o restante do mundo. A gente teve um pouquinho sobre essa conversa numa live que está salva aqui no Instagram do Apogeu, quando nós conversamos sobre a vegetação no Brasil, sobre as ameaças à vegetação. Fui com o professor Rodrigo Cruz e ele trouxe algumas informações sobre essa importância do bioma brasileiro. Isso aqui traz para a gente a situação. Luan, você tocou num ponto no início da live que eu queria reforçar com os alunos, porque como a gente falou muito rápido, pode ser que eles não tenham anotado, a biopirataria consiste também, gente, nessa apropriação cultural, né, que o Luan mencionou. Então, você vai à tradição dos povos autóctones, no nosso caso, os indígenas brasileiros, você verifica aquele uso, o uso de algumas ervas, ou plantas, ou galhos, ou folhas para fins medicinais, verifica a propriedade e a acertabilidade daquilo, e uma indústria farmacêutica leva, produz o remédio, faz a patente e ganha em cima de um conhecimento de um povo que simplesmente não tem nada em troca. Pode falar. Wesley, a gente sabe hoje
que 7 em cada 10, a gente tem uma estimativa que 7 em cada 10 plantas medicinais usadas pelos índios, elas apresentam, sim, características farmacológicas. Então, o que acontece? O biopirata, muitas vezes, ele já entende que possa acontecer ali de uma planta usada pelo conhecimento popular, ela ter uma Sim. atividade farmacológica, eles vêm até aqui, ao local onde essa planta é encontrada, coletam essa planta, levam para os seus locais de origem e acabam fazendo pesquisas para tentar verificar se, de fato, aquela planta ela apresenta o que a gente chama de princípio ativo. Né? O princípio ativo é um composto com propriedade farmacológica. Então, isso que você falou da questão das patentes, eu acho que talvez esse seja um dos maiores impactos que a biopirataria causa no Brasil. Ela atende esse mercado das patentes. A gente já perde bilhões de dólares por ano devido a esse mercado de patentes. E eu queria trazer aqui alguns exemplos, já que a gente está falando de flora, o caso da borracha, né? A gente tinha o poderio desse mercado econômico, né? O Brasil ele tinha aí no final do século XIX, no século XX, um poderio no mercado da borracha. E o que aconteceu foi que biopiratas da Malásia, como você falou no início, eles entraram aqui e coletaram sementes da seringueira. Só que o grande problema é que eles não conseguiram chegar com essas sementes, não conseguiam chegar com elas até a Malásia, porque elas acabavam apodrecendo no meio do caminho. E aí, através do conhecimento tradicional que foi apropriado, eles acabaram se utilizando desse conhecimento popular, que foi passado de forma ilegal para eles, né? Desculpa, sem consentimento, sem entendimento do que estava acontecendo, eles aprenderam como transportar essa semente sem que ela estragasse, usando o conhecimento tradicional. E, consequentemente, patentearam e conseguiram criar todo um sistema agrícola para conseguir produzir e acabaram ganhando do Brasil no mercado internacional. Então, a gente tem esse caso, como você disse, a gente tem o caso do cupuaçu, a gente tem uma série de plantas que foram patenteadas devido ao seu potencial farmacológico e estão sendo usadas hoje para tratamento de hipertensão, de inflamação, anestésicos, né? E a gente, muitas vezes, não ganha nada com isso, né? Porque Sim. a partir do momento que a gente perde uma patente, a gente perde o direito de receber direitos sobre aquele produto e os derivados dele, né? Eu vou Então, com relação a... complementar. Você quer? Pode terminar, pode terminar. Eu ia trazer E um com dado. relação à flora, eu acho que os alunos têm que destacar 3 coisas na redação. Interesses com relação a propriedades farmacológicas e interesses com relação a produtos derivados das plantas. E aí você pode citar borracha, você pode citar pigmentos, você pode citar produtos como, por exemplo, o caso do cupuaçu, onde a gente está produzindo hoje o famoso copolate, Sim. que é muito parecido com o chocolate do cacau. Então, é basicamente essas 3 coisas que eu acho que podem ser citadas quando a gente fala de flora, tá? Essa do cupuaçu que você disse, o Brasil ficou durante anos sem poder comercializar essa forma de chocolate. Foi em 2004 que nós conseguimos, com a quebra, né, da empresa responsável pelo chocolate, que Japonês. nós conseguimos voltar a produzir. Eu só vou responder a Yasmin porque ela perguntou o seguinte: quando você fala do desenvolvimento da biotecnologia, significa que ela aumenta a biopirataria ou diminui? Depende de qual lado que está falando, né? No caso do biopirata, ela vai favorecer. Porque esse biopirata, ele pode comercializar aquela planta, né? Aquele indivíduo, aquele espécime, ele pode comercializar para uma empresa e essa empresa, devido ao seu potencial tecnológico, pode desenvolver estudos que muitas vezes o país de origem não vai conseguir, e aí você chega numa patente mais facilmente, né? Então, no caso do biopirata, a biotecnologia ela favorece sim a progressão da biopirataria. Agora, no caso do país de origem, a gente pode até falar isso lá na frente, quando a gente estiver colocando as propostas, a biotecnologia, no nosso caso, ela poderia nos proteger da biopirataria. Então Né? vamos A partir do guardar momento que... isso para os momentos finais. Sim, sim. O Luan falou dos prejuízos,
são, sem dúvida, argumentos que vocês podem trabalhar, porque é óbvio, quando você tem alguém externo à sua casa, pegando algo que é seu e comercializando, sabendo que aquele produto primário é da sua propriedade, mas você não ganha nada com isso, nós somos economicamente lesados. Os dados que se tem é de que, dados do G1 também, de que o Brasil teve 2,4 bilhões de dólares em prejuízo por conta da biopirataria. Esse prejuízo ele é tamanho. Então, essa falta de repartição dos lucros sobre aquilo que se vende. É interessante vocês destacarem isso. Luan, Ué, quais outras causas você poderia apontar da biopirataria? eu acho que a gente já falou um pouquinho de flora, né? E eu acho que a gente Uhum, poderia falar um pouquinho da fauna, porque eu acho que a fauna ela tem algumas características que são semelhantes à biopirataria da flora, mas ela tem algumas coisas que são particulares. Então, por exemplo, no caso dos animais principalmente silvestres, o principal interesse que geralmente a gente observa neles é o interesse de coleção particular. uhum. Inclusive, o objetivo principal da biopirataria de animais silvestres é a coleção particular. A gente viu o caso, como você citou, da cobra nágia, que foi descoberto o caso e acabou relacionado ali a uma rede de biopirataria. Então, esse é o primeiro caso, é o que mais movimenta a biopirataria, a biopirataria, a tráfico de animais silvestres. Você também pode falar de produtos farmacológicos derivados de animais, de origem animal, assim como produtos farmacológicos de origem vegetal, a gente também tem alguns que podem ser retirados de animais. Eu vou dar um exemplo aqui, que ficou muito famoso, que é um exemplo muito parecido com o que aconteceu com a nossa borracha, foi o que aconteceu com o captopril, que é um medicamento famosíssimo, a gente Sim. conhece hoje, para o tratamento da hipertensão. Lá na década de 60, a gente descobriu, no veneno da nossa cobra jararaca, um princípio ativo, né, um composto farmacológico, que apresentava potencial redutor da pressão arterial. E os Estados Unidos patentearam esse princípio ativo, que hoje a gente conhece como medicamento captopril. Então, você pode ver que é um um composto farmacológico, um princípio ativo, derivado da nossa biota e que a gente perdeu através de uma patente internacional. Outros princípios farmacológicos, princípios ativos, também podem ser tirados de animais, tá? E estão sendo Uhum. feitos, está sendo feito isso hoje. Uma outra coisa que os alunos podem colocar com relação à fauna é o interesse em derivados de origem animal. Estruturas dos animais, por exemplo, como as garras, a pele, né, Chifres, né? pena, chifre, penas, que tem interesse, inclusive, para a indústria da moda. E isso daí fomenta também o caso da biopirataria, né, contribuindo aí muitas vezes para a extinção de uma determinada espécie. E quanto menor o número de indivíduos daquela espécie, maior tende a ser o valor daquele determinado produto, tá? Então, no caso da fauna, a gente tem essa questão ainda também dessas estruturas que a gente pode retirar dos animais. Até fixador natural já foi patenteado de produto nosso por empresas produtoras de perfume francesas, né? Então, é muita coisa que a gente observa quando a gente vai estudar a biopirataria que a gente não tem percebido, não tem tido formas de observar aqui no Brasil. Você falou da Naja, usa-se também algumas substâncias de algumas pererecas, não é, Luan? Principalmente aquelas que são venenosas, né? Que eles fazem o uso desse tipo de produto. Enfim, gostei da divisão que o Luan fez e ajuda vocês no texto. Existem várias causas. E no que diz respeito aos animais, vocês podem dizer, fazendo essa divisão, a biopirataria por recreação, principalmente pelos colecionadores, a biopirataria relacionada à produção de medicamentos com substâncias de origem animal
e aquela relacionada às questões das partes, né, dos animais, que é muito comum no Brasil, assim como a gente tem visto o próprio continente africano sofrendo muito com isso, né, rinoceronte, principalmente entrando em extinção, os elefantes, por conta do marfim, a gente verifica isso com bastante frequência. Tem um ponto que eu acho... Oi? Eu acho que é interessante também eles falar é a questão dos maus tratos, né? A gente Sim, tem dado do IBAMA para eles que 9 em cada 10 animais que são biopirateados, eles morrem antes de chegar ao destino, né? Então você tem ali condições de transporte, muitas vezes, eu não vou falar desumano, né? Porque não são humanos, mas condições cruéis, né? extremamente precárias, cruéis, dentro de malas, sem oxigenação, dentro de canos PVCs, né? Sim. Dentro de gaiolas, muitas vezes com dezenas, né? Então, essa condição, né, contra, né, o bem-estar animal também é uma coisa que pode ser colocada na redação. E é interessante vocês poderem trabalhar, por exemplo, eu acho que é um argumento que muitos de vocês pensariam que um dos problemas, né, dentre os vários que nós temos, que se pode destacar, é a dificuldade de controle das nossas fronteiras. Só de fronteira limítrofe, o Brasil tem 16,8 mil quilômetros de fronteira limítrofe. E aí, quando a gente pega as fronteiras de costa marítima, por exemplo, aí a gente já entra naquelas questões relacionadas à corrupção dos agentes das fronteiras e até mesmo as dificuldades de fiscalização. Eu acho que todo mundo aqui deve já ter assistido, pelo menos alguma vez, aquele programa Aeroporto do Discovery. Eu adoro, vejo todos. E a gente percebe que, além do tráfico de drogas, recolhe-se muitos animais. Tanto é que os aeroportos têm departamentos específicos, né, com agentes de vigilância sanitária, com médicos veterinários, com especialistas do IBAMA, porque são encontrados animais. Eu vi uma vez um episódio em que eles estavam comercializando não, né? Porque ainda não chegou para o comércio, mas trafegando com filhotes de canário, eu esqueci o tipo de canário, estava dentro de celulares falsos e o animal estava preso por aqueles elásticos que a gente coloca em nota, sabe? É extremamente cruel, extremamente degradante para o animal. E aí isso reforça muito esse dado que o Luan trouxe, o dado de que 9 a cada 10 animais não chegam vivos ao seu destino de origem. Então, trabalhem como argumento a questão das fronteiras, seja a dificuldade de controle por conta da extensão, seja a fragilidade, a porosidade dessas fronteiras por conta da corrupção de muitos agentes. Até porque é um mercado, gente, muito rico, muito rico. Então, para se corromper, é mais fácil pela quantidade de dinheiro oferecida, né? Wesley, eu acho que eles precisam realmente reforçar essa questão da perda da biodiversidade, essa questão de fontes de renda, porque o Brasil perde muito com isso, com essa biopirataria. E eu acho que outra coisa que eles podem colocar também é a questão de quando você pratica biopirataria, você está transportando uma espécie que é nativa de um determinado local para um outro de onde ela não é nativa, você pode gerar um outro impacto que é conhecido nas nossas aulas de biologia, que é o impacto da introdução das espécies exóticas. Porque uma espécie exótica é uma espécie que não é natural daquele determinado lugar. Então, quando eu biopirateio esse espécime, eu posso introduzi-la no ambiente onde ela não era encontrada. Isso favorece com que essa espécie possa se tornar uma praga, né? Porque uma espécie exótica, normalmente, ela não apresenta predadores naturais ainda naquele local. Ela não apresenta parasitos. Então, uma espécie exótica, ela tem grande potencial, inclusive, para excluir uma espécie nativa. E aí vem um outro dado importante para eles que eles podem colocar em decorrência dessa biopirataria, que é o fato de a introdução de espécies exóticas hoje, ela é o segundo motivo de
extinção de espécies no mundo. A introdução de espécies exóticas só perde para a destruição de hábitats. Então, isso é um ótimo argumento que eles podem usar, ligado também à questão da biopirataria. Uhum. Já que você já... O seu áudio rompeu agora. Fala mais uma vez. Outra coisa que eu acho que poderia estar ligado aí, né, a essa biopirataria é a questão de disseminação de doenças. A gente está vivenciando uma pandemia e a gente sabe que tanta destruição de hábitats como processos como a biopirataria podem contribuir para o tráfico de animais silvestres para áreas urbanas, por exemplo. E, consequentemente, os agentes biológicos contidos neles também vão sendo disseminados. Então, acho que um outro argumento que pode, na verdade, uma consequência da biopirataria é também a questão aí de um favorecimento, né, da disseminação de agentes biológicos né, que estavam restritos a ambientes selvagens. Como nós temos tempo, você tem algum exemplo desse último caso que você citou? Temos, por exemplo, o caso de introdução de espécie exótica, o caso da abelha africana, que foi introduzida aqui no Brasil para se aumentar a produção de mel. E o que acabou acontecendo é que essa abelha africana hoje ela domina, né, com relação à proporção na população das abelhas. Ela se tornou a maior população, né? É uma espécie exótica que se proliferou e hoje ocupa aí que foi trazido para o Brasil uma tentativa de substituir o escargot, que apresentava um valor econômico muito maior, e acabou se tornando hoje uma praga, né, de difícil controle. Gente, ao que parece, a internet do Luan travou. Luan, sua internet deu umas travadas. Eu tô te ouvindo agora, só que teve um Voltou? período que Você sumiu para travou. mim. Você Aí eu sumiu não para mim. sei se foi a sua internet aí ou se foi aqui, porque para mim você sumiu. Gente, pessoal que está assistindo, quem sumiu para quem, só para a gente tentar achar o problema, porque para mim você ficou fora um tempinho. Esperar o pessoal responder, porque tem um delay para eles. Ah lá, eles perguntando se travou. Luan, foi você que sumiu. Uai, Não, mas você voltou. Então você vai ter que voltei. repetir a partir do final da abelha africana, porque a parte a gente só pegou, escargou e sumiu. Tá. Não, então, eu estava citando alguns exemplos, né, de introduções de espécies exóticas que acabaram trazendo prejuízos, né, para outras espécies que são nativas. Então, por exemplo, a gente tem o caso da abelha africana, que foi introduzida aqui no Brasil para aumentar a produção de mel, só que acabou acontecendo dessa abelha, pelo fato dela ser uma espécie exótica, ela não havia predadores naturais e etc., ela acabou se transformando hoje na maior população de abelhas em relação à população que a gente tinha aqui naturalmente. Dei o caso também do escargot, que foi um caramujo que foi trazido, desculpa, o caramujo africano, que foi trazido da África para o Brasil para substituição do escargot e acabou também se transformando numa praga, né? Devido ao fato de ser uma espécie exótica também. Então, acho que isso é um bom argumento que eles podem colocar também. E aí, gente, lembra algo que a gente tem falado nas aulas? Eu falei sexta-feira com as turmas de medicina e pré-vestibular e falei hoje com as turmas de terceiro ano. Lembrem-se sempre de recorrer aos conhecimentos escolares. Antes de pensar numa parafernália de repertórios, vocês têm toda uma bagagem de história, geografia, química, filosofia, biologia, e eu tenho certeza de que num tema como esse, vocês podem recorrer a vários conceitos do campo da ecologia, não é, Luan? O aluno Sim. pode usar conceitos da ecologia
mostrar a relação desses conceitos com os acontecimentos da biopirataria. Você destacaria alguns, além desse que você já trouxe? Então, eu acho que eles podem também associar essa redução da biodiversidade, né, devido a esse tráfico, né, de animais e também de representantes da flora, a um desequilíbrio das cadeias alimentares. Porque a partir do momento que eu retiro essa espécie de um local onde ele está naturalizado e levo para um outro local, eu provoco um desequilíbrio na cadeia ecológica daquele local de origem. E posso provocar um outro equilíbrio onde ele está chegando, como uma espécie exótica, como eu havia dito, né? Então, acho que a gente pode colocar isso também, nessa questão do desequilíbrio da cadeia alimentar. Show. Voltando aqui, gente, nós estávamos falando sobre a questão da biopirataria. Geralmente fica no nosso imaginário que o vilão desse tipo de crime é apenas o estrangeiro. Só que algo que vocês também podem apontar no texto é que, na realidade, quase sempre esse crime ele é facilitado e ele tem a participação de brasileiros. E aí são N os fatores. Você pode destacar a questão da vulnerabilidade econômica, principalmente de indivíduos mais pobres que vivem em lugares mais aquinoados, né, mais interioranos desses lugares. Aquele cara, por exemplo, que é pago para pegar um jacaré para um grupo tal. O cara que é pago para capturar uma onça, porque ele é um grande conhecedor da mata, por sempre ter morado ali. Existe a participação de pessoas nativas, de pessoas brasileiras, porque a gente tende a acreditar só o vilão, somente o estrangeiro. E, claro, tanto a questão da vulnerabilidade também quanto a questão da corrupção. Claro que não estou descartando que isso é um fato de corrupção, né? Querendo ou não, uma corrupção, mas está uma corrupção associada à pobreza. Mas nós temos todos aqueles que tramam. Eu me lembro quando eu trabalhei esse tema, não foi nem especificamente a biopirataria, foi sobre tráfico de animais silvestres há alguns anos. Eu li uma matéria com os alunos do meu curso que falava que foi descoberta uma rede de pirataria e quando eles descobriram o cativeiro dos animais, o cativeiro era nos fundos de um condomínio. Nesse condomínio morava o delegado da cidade, isso aconteceu no interior da Bahia. Na frente, no condomínio da frente, morava a juíza da cidade. E quando ela foi ser entrevistada, dentro do tribunal, a juíza estava com uma cobra pendurada no pescoço, que ela diz, inclusive, ser elegante. Parece uma cena de filme, né? Mas é a realidade brasileira, nesses contextos aí que se domina. Pode falar. Eu acho assim, que como eu falei, né, esse processo, como você também falou, esse processo de biopirataria, que não é algo recente, que vem passando por um processo de sofisticação, em 2012, a Polícia Federal encontrou uma cartilha da biopirataria. Uma cartilha que foi construída para auxiliar os biopiratas. Né? Como chegar, como agir, como coletar, como disfarçar os agentes fiscalizadores, como adentrar as comunidades tradicionais. Foi material que foi apreendido. Então, assim, há um processo, há uma tentativa de sofisticação desse processo. Então, assim, e essa questão de fronteira é muito complicado. Vamos pegar o caso da Amazônia, por exemplo. A Amazônia ela não é um bioma exclusivamente brasileiro. Sim. Então, a gente precisa adotar medidas que não seja exclusivamente a Amazônia brasileira. Porque eu posso manter um controle da biopirataria no Brasil, mas espécies que também transitam entre a Amazônia, que também não é brasileira. Então, acho que esse processo de trabalho de fronteira tem que ser feito em conjunto com esses países que também dividem o mesmo bioma, né? Uhum, exato. A Bia está fazendo uma pergunta, se tem algum documentário que aborda esse tema. Ô Bia, especificamente da biopirataria, tem uma sequência de matérias do Fantástico, que é até mais antiga, então eu acho que ela vai estar desatualizada. Mas documentário que aborde especificamente a biopirataria, eu não me recordo. Você se lembra, Luan? De forma recente não. Existem alguns documentários que você vai encontrar,
Eu não encontrei nenhum que seja recente, tá? Mas você vai encontrar de 2008, 2010, né? Eu acho que até a gente tem um déficit aí de discussão sobre esse tema na forma de Uhum. documentários, né? Gente, eu acho que o último ponto, antes da gente partir para as propostas, que vale muito a pena citarmos como um outro agravante dessa questão relacionada à pirataria, é a fragilidade das ações governamentais. Para vocês terem uma ideia, até há pouco tempo, e eu digo pouco tempo, até 2015, a biopirataria não era considerada sequer crime, era considerada apenas como uma infração administrativa. Então, só por essa ótica, vocês já conseguem perceber o como que é essa inatividade governamental colaborou para que décadas, né, falando do século atual, dos séculos atuais, aliás, para que durante muito tempo essa prática fosse realizada sem medo. E hoje, as punições relacionadas à biopirataria, elas se dividem basicamente em dois tipos. As punições que visam a pessoa jurídica, que tem penas que variam de R$ 1.000 até R$ 100.000, e apenas que direcionadas a pessoas jurídicas, a empresas, né, com valores que variam de R$ 100.000 até milhões de reais. E aí depende da proporção, depende do tipo de animal, da forma como o animal, a planta, estava sendo traficada, né, da reincidência ou não das pessoas envolvidas, tem toda uma série de justificativas. Mas o que a literatura jurídica mostra de uma forma geral é que esse tipo de crime ele passa bastante impune. Uma multa de R$ 1.000 é uma multa que muitas vezes o próprio cara que convida alguém a traficar para ele se propõe a pagar. Ele vira e fala: eu quero uma espécie de ave tal do Pantanal, a multa, caso te peguem, é de X reais e eu vou pagar a multa caso isso aconteça. Então, essas multas menores, a restrição de liberdade, que de fato é a prisão, ela acontece de forma muito, muito reduzida em relação ao que deveria. Então, é possível trabalhar. Vocês podem apontar que a legislação que criminaliza ela é de 2015, a lei 13.000, peraí que eu tenho anotado aqui, 13.123. 123, não é exatamente, 13.123 de 2015. Vocês podem trabalhar, que é uma lei recente, então a gente já tem impactos antes dela, e ao mesmo tempo ainda se tem esse problema. E para agravar, nós vamos entrar numa discussão que a gente tem feito durante todo esse eixo temático, que é a visão dos nossos governantes com relação ao nosso patrimônio natural. Quando você tem uma política, e principalmente lideranças políticas, quando eu digo lideranças, são governadores, são secretários de meio ambiente dos estados, secretário de órgãos como o IBAMA, por exemplo, o próprio ministro do meio ambiente. Quando você tem os gestores públicos com uma visão de condescendência com esse tipo de crime, com certeza a luta contra esse problema é bastante desigual. Tem um comentário aqui. Vi um documentário uma vez que falou sobre a biopirataria em áreas de conservação e havia corrupção de alguns agentes responsáveis pela reserva. Se você puder colocar o nome, os alunos vão agradecer. Mas não lembro o nome. Ah, entendi. Depois o pessoal joga no Google. Vocês têm Google em casa? Só joga. Acredito que vocês vão conseguir identificar. Luan, antes da gente ir para a proposta, você tem alguma coisa mais a acrescentar? Então, essa lei de 2015, ela é uma lei que não é específica para a biopirataria, né? Então, assim, é uma legislação, chama Lei da Biodiversidade, né? Então, assim, ela não é a lei da biopirataria. Então, acho que talvez poderíamos colocar na proposta depois a necessidade de uma lei que seja específica para a biopirataria, né? Então, assim, essa lei de 2015, ela está mais relacionada ao acesso à biodiversidade, né? Ela restringe o acesso à biodiversidade. E ela até tem um ponto negativo que, como ela restringe o acesso à biodiversidade,
até para quem é pesquisador, É um essa lei ela problema. acabou atrapalhando um pouquinho, né, o acesso para pesquisas nacionais mesmo. Exato. Vamos então para as propostas. Diante de todos esses problemas que nós apontamos, na sua visão, quais ações poderiam ser feitas e da parte de quais agentes da sociedade? O que você acredita? Wesley, você até comentou sobre a questão das fronteiras, né? Eu acho que é muito difícil, é muito complicado, porque a gente às vezes não dá conta de fiscalização de macro-pirataria. E às vezes a gente está falando de uma micro-pirataria, que é um inseto que está passando, uma planta, folha, semente. Mas eu acho que é uma proposta intensificar a fiscalização das nossas fronteiras, Sim. pelos agentes federais. Gente, um modo que pode ser feito isso, que eu acho interessante, vocês podem dizer que deve ser utilizado de forma mais ostensiva uma monitoração via satélite, uma monitoração da mesma forma, por exemplo, como a Europa faz para combate de imigração ilegal, que você tem ali pessoas responsáveis por fiscalizar via satélite a fronteira, avisar guardas fronteiriços da chegada de algum veículo, né, marítimo não identificado. Nós precisamos ampliar essa vigilância por satélite. E também nós poderíamos usar com mais frequência o corpo do Exército, né? Os novos ingressantes do Exército, os próprios soldados que podem estar atuando no controle de fronteiras. É claro que são regiões inóspitas e tal, estou mandando levar ninguém para lugar onde homem nunca pisou para atrapalhar a vida do cara. Mas nós precisaríamos, porque uma das funções das Forças Armadas é, de fato, trabalhar para resguardar essa propriedade biofloral do Brasil, né, que é o nosso patrimônio. Nós precisaríamos da ajuda das Forças Armadas nesse sentido. E com relação à corrupção, o que você acha que poderia ser feito? Legislação. Acho que a gente precisa trabalhar uma legislação específica para a biopirataria, mas não uma legislação que seja somente repressiva. Eu acho que a gente precisa ter uma legislação que seja também estimulatória no sentido de conscientização, né? Sim. Eu acho que conscientização da população, porque eu acho que aí vai além do... toca um pouquinho no que a gente conhece como patriotismo. Acho que o patriotismo também é a gente conhecer e cuidar do que é nosso, dos nossos recursos naturais, né? Então, acho que uma legislação que estimule a educação ambiental, a apresentação dos recursos e o que pode se retirar desses recursos naturais, né? Como a gente viu hoje, quanta coisa a gente discutiu aqui que o Brasil simplesmente perdeu, né? E eu não vou falar só que foi roubado, né? Que roubaram do nosso patrimônio. A gente aqui não está dando atenção para esse patrimônio. Sim. Então, eu acho que uma legislação que seja repressiva, mas é uma legislação que seja também estimulatória. E eu acho também, inclusive, de conscientização não só da população como um todo, né, mas a população dos indígenas também. Porque muitas vezes, como a gente falou, a biopirataria acontece porque eles não têm noção, né, de qual é a finalidade da apropriação desse conhecimento, né? Eles não sabem. Então, acho que... e aí pode até você ter uma ação da FUNAI, né? Para estímulo da conscientização para das informá-los, tribos né? indígenas. Sim, né? Eu vi já relatos de indígenas, né, em documentários dizendo que um monte de carro chega e um monte de gente que eles nunca viram e começa a perguntar, começa até tentativa de troca de bens materiais para tentar adquirir conhecimento tradicional. Então, O acho que escambo do século XXI, né? é uma sofisticação, toda hora agarro nessa palavra. Você tem até troca por armas, como acontecia no século XV, sabe? É a mesma coisa. E eles... Pegando da ideia da legislação, claro que o nosso agente, governo federal, especificamente o Congresso, vocês podem pedir que haja uma mobilização popular, uma mobilização essa que seja incentivada pelas ONGs de defesa do meio ambiente. Nós temos inúmeras ONGs que trabalham para a preservação ambiental.
Vocês podem utilizar como agente essas ONGs, mobilizando a comunidade para ter uma informação acerca disso e, ao mesmo tempo, para pressionar os nossos políticos. A gente sempre diz, quando se trata de questão ambiental, nós temos um país com muito pouca informação. Automaticamente, nós vamos cobrar muito menos dos nossos representantes ou votar em representantes com uma pauta ambiental menos, né, protegida, digamos assim, uma pauta ambiental mais problemática. Então, a gente pode pedir a atuação das ONGs. Essa proposta que o Luan deu foi muito interessante, da própria FUNAI, orientar os agentes indígenas, ir nas aldeias, ir conversar com os líderes, para que eles orientem os outros membros das tribos a não fornecerem, mesmo que gratuitamente, espécies vegetais ou animais para pessoas desconhecidas, a não ser que tenha um representante governamental ali, por causa de um pesquisador, um cientista, necessitar e ter autorização do governo. Gente, nós já demos propostas interessantes. Ó, uma proposta para corrupção, mais uma, só resumir aqui. Uma proposta para corrupção, que é crime, é multa, é prisão. Uma proposta para o gerenciamento melhor das nossas fronteiras. Demos uma proposta para criminalização mais efetiva, uma lei que trata especificamente da biodiversidade. Demos essa proposta muito legal relacionada à conscientização, à informação para os povos indígenas. Falamos aqui sobre a atuação das ONGs na pressão sobre os governos, no intuito de exigir que os nossos representantes, de fato, aprovem leis que defendam os animais e as plantas. Qual que é a última que você ia falar, Luan? A gente não pode esquecer de falar do incentivo incentivo na área de ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Quando você estuda o mercado de patentes, você vê que a maior parte delas está concentrada nos países do norte, enquanto os países do sul são os fornecedores de recursos, muitas vezes. Então, um país que investe na biotecnologia, e aí a gente vai responder aquela pergunta, que agora eu não vou lembrar quem fez, se a biotecnologia ela favorecia ou se ela controlava. Para o país que sofre a biopirataria, se você tem incentivos na área da pesquisa, você vai incentivar não só a identificação das espécies, ou seja, o conhecimento da sua diversidade, e também, com estímulo à área da pesquisa, você acaba também estimulando o estudo de princípios ativos, derivados dessa biota, né? Então, a gente precisa investir nessa área, porque, por exemplo, o Brasil, ele só tem hoje um percentual de participação de 2% nos trabalhos científicos do mundo inteiro. A gente investe muito pouco em pesquisa. Sim. Então, você pode ver, os países que praticam biopirataria, eles são países que têm acesso e investimento na área de pesquisa e inovação. Excelente, Luan. Fechou com chave de ouro. É sempre a resposta incentivar a pesquisa, né? E o que a gente tem comentado tanto com os alunos que estão assistindo, os próprios outros internautas que seguem a página do Apogeu, é extremamente contraditório que nas próximas eleições nós votemos em candidatos que não têm uma pauta de defesa da ciência, se é a ciência que vai salvar o mundo do caos em que nós estamos. É inaceitável, é inadmissível, é hipócrita, e eu sugiro que quem votar nessa gente não tome vacina, porque você está votando contra quem fabricou, contra quem descobriu. Isso é algo inaceitável do ponto de vista de defesa da humanidade. Temos que votar consciente, votar na ciência. Os cientistas precisam do nosso apoio. E lembra que os governantes agem de acordo com a nossa atuação, com a nossa preferência, principalmente com a nossa voz. Então, se eles perceberem que há um eco na sociedade de movimento contra a ciência, isso vai ser perpetuado e legitimado por todos nós. Luan, no máximo, muito obrigado por sua participação. Foi muito proveitosa. A gente já faltam só 4 minutos, voou o nosso tempo. E nós falamos muita coisa, muita coisa.
Para os alunos que não Infelizmente, pegaram, pode falar. tive problemas técnicos, provavelmente a internet, né, como sempre. Mas, assim, espero que tenha contribuído um pouquinho aí, esses dados, essas informações. Eu Sim. adorei participar. É um privilégio participar de uma live com você aqui, discutindo esse tema tão importante. Obrigado, e obrigado a todos os alunos que estão nos assistindo, que deram aí uma chance aí para a gente poder discutir sobre esse tema. Os que quiserem depois rever essa live, vai ficar disponível no nosso IGTV. Como vocês percebem, eu estou sempre trazendo algum professor da nossa rede para a gente discutir sobre o assunto. E tá lá bonitinha, salva, porque o Enem está chegando. Daqui a pouco vocês revejam, montam os mapas mentais de vocês, que vai dar tudo certo. Tá? Uma boa tarde para todo mundo. Luan, uma boa tarde para você. Tá mandando eu convidar mais você, Luan. Vou chamar o Luan mais. Charles, obrigado pela participação. Saudades, amigo. Gente, Se tudo de cuide. bom para todo mundo. Uma ótima semana, tá? Tchau, tchau. Tchau.